Olá, hoje a nossa reflexão está em João, capítulo 11, 25. Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Creis nisto? E nós vamos falar sobre o assunto de hoje. Nosso tema é a vida continua. Nós tiramos essas orientações, esse estudo no livro Cura e Libertação, no Vigiai e Orai, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E vamos juntos aqui refletir sobre esse momento que nós estamos atravessando no planeta, onde nós estamos sobre a segunda onda, né, do Covid-19, com cepas mais agressivas. Estudos dizem que a cepa lá da Inglaterra é 64 vezes mais agressiva e transmissível. E agora, nesse momento, nós estamos vendo tantas pessoas, né, numa fila para entrar numa UTI, as UTIs todas superlotadas, abarrotadas, sem vagas, as pessoas com dificuldades, né, com sintomas gravíssimos do Covid. E então estamos todos muito transtornados com tudo isso, né? E muitas pessoas faleceram por conta desse Covid. E a doença, né, do suicídio devido à depressão, nesse momento é muito grave, né? Então nós estamos percebendo muitos jovens tirando suas vidas. E por isso achei que por bem nós falarmos como é a vida do lado de lá. Como que nós podemos auxiliar esse momento, né, desses entes queridos que estão atravessando, né, essa situação mais difíceis, né? E nós juntos com eles atravessando também. Muito bem, vamos explicar. Quando a gente dorme, o nosso corpo fica na cama, quentinha, e a alma ganha o espaço, indo se encontrar com os seus amigos afins, como a gente aqui na Terra. A gente sai com os amigos, né, que tem mais ou menos o mesmo teor de conversas, que gostam das mesmas coisas, ou seja, nossos amigos afins das mesmas coisas que nós fazemos. Também assim, quando a gente dorme, a gente deixa o corpo e a gente vai encontrar as pessoas, né, nossos amigos afins. Estes podem ser os que compartilham a estrada da vida, né, nessa vida. Então, pode ser nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nossa filha, nossos amigos da vida profissional, nossos amigos da vida social, as pessoas que compartilham essa vida, né? Que assim como nós, também deixaram os seus corpinhos lá nas suas respectivas camas. Mas podemos encontrar também espíritos que ora não dispõem de um corpo físico, por exemplo, amigos de vidas anteriores, ou conforme a nossa evolução espiritual e o nosso merecimento, podemos encontrar, talvez, com mais frequência até, entes queridos que vivos estão na pátria espiritual. Podemos juntos estudar, trabalhar, ou até ter momentos de lazer e confraternização. Pois é, depende daquilo que habita a nossa mente. Depende do teor de pensamentos e sentimentos que povoam a nosso ser, na lida do dia a dia aqui na Terra mesmo. Então, acordamos muitas vezes dos sonhos e pesadelos com flashes que não fazem sentido. Você já parou para pensar? Nossa, eu me lembrei do sonho de ontem, mas eu não estou conseguindo me lembrar direito. A gente tem flashes, né? Pois é. E esses flashes muitas vezes não fazem sentido e tentamos em vão contar esses sonhos e esses pesadelos, onde a mente tenta colocar uma coerência, não é verdade? Mas o que fica vivo lá no subconsciente, não se preocupe, está sempre à espera do momento oportuno para trabalhar o raciocínio na hora propícia. Então você dormiu com um problema, você conversou com um ente querido que já se encontra na pátria espiritual, ou seja, com seu anjo da guarda também, com outras pessoas, né? Outros espíritos às vezes evoluídos.
e eles podem deixar uma mensagem, um conselho, uma orientação. E quando a gente entra de volta no corpo, quando a gente vai acordar, às vezes essas informações ficam nos subconscientes e a gente pensa, nossa, eu não sei se eu vou me lembrar do que eu tenho, do que aconteceu, do que eu falei. Eu sei que estava com fulano, mas eu não me lembro do que ele disse, né? E aí a gente acha que se perdeu, mas não, fica guardadinho ali no subconsciente. E no momento exato, no momento da sua vida, naquela hora, pode ficar tranquilo que vem à mente aquilo que é necessário para a gente ajudar, né, no nosso dia a dia, na nossa lida. E ter esse entendimento nos traz serenidade, né, ante a transferência de domicílio de entes queridos para regiões espirituais. É a transferência de domicílio, tá? Vamos dizer que mudaram de endereço, mas não se desligaram de nós. Talvez o que nos impeça, muitas vezes, de vê-los, né, com mais frequência, são exatamente a intranquilidade que geramos a eles com a tristeza e muitas vezes a revolta pela falta de compreensão. Então, esses sentimentos de muita tristeza e de revolta, por que eles foi tão jovem? Por que isso aconteceu? Tanta gente boa na Terra está morrendo e a gente ruim não. Já parou para pensar? Já ouvi isso muito falar, né? Pois é, amigos, os nossos entes queridos, eles continuam ligados a nós pelo pensamento. O pensamento da gente caminha pelo fluido universal que ocupa todo o espaço do universo. Uns chamam de éter universal, de hálito de Deus, fluido, não importa o nome. O nosso pensamento caminha por entre, né, por esse fluido, éter ou, como é que chama? Hálito universal, né? Mesmo que ele tenha sido transferido para outras casas do Pai, porque o próprio mestre falou que existia outras casas do Pai, ou seja, outros planetas habitados, né? Que Jesus ilustra muito bem, né? Ou seja, mesmo que eles tenham ido para outras paragens ou outras dimensões aqui na Terra, né? Que a nossa Terra tem 7 dimensões, astral inferior, né? Aqui a Terra, a crosta espiritual e assim por diante, até umas 7 dimensões tem o nosso planeta, né? O nosso próprio planeta. Mesmo que ele esteja em outras paragens, né? Ele vai estar lá trabalhando e o nosso pensamento viaja até eles. Veja bem, ninguém fica tocando harpa, esperando o dia do juízo, tá? Na verdade, todos nós trabalhamos. O próprio mestre disse, eu trabalho porque meu pai jamais parou de trabalhar. E por que nós, ao desencarnar, iríamos ficar parados esperando o quê? Então, nós também estaremos trabalhando lá. Eles, os nossos entes queridos, eles sentem tudo o que se passa conosco. Não tem a menor dúvida. A nossa alegria os deixa contentes. A nossa tristeza os entristece. Os nossos elogios os abençoam e as nossas críticas os perturbam. Pois é, por isso a necessidade dessa reflexão, ela é muito bem-vinda nesse momento, é muito propícia para esse momento em que nós sabemos que várias pessoas já têm alguém, um ente querido no plano espiritual devido, né, ao desenlace através do Covid-19 e também de outras doenças, aqui não importa, né? Mas esse momento está muito crítico para nós, para todos nós, né? Pense bem, todos que distante fisicamente estão, necessitam da tranquilidade da nossa parte. Eles precisam da nossa força e do nosso companheirismo, a fim de seguirem tranquilos e confiantes em sua nova etapa de vida. Eu, por exemplo, tenho uma filha que mora nos Estados Unidos, né? Imagina se eu ligo todo dia e falo, eu não posso viver sem você. Oh, querida, a minha vida não é mais nada sem você. Né? O que ela vai fazer? Ela não vai conseguir estudar, trabalhar, ser feliz, porque ela sabe que a mãe está aqui, as lágrimas, chorando, triste. Então, assim como nós, né,
levando esse simbolismo, esse entendimento, as pessoas que estão no plano espiritual precisam sentir essa segurança a partir de nós mesmos. Amigos, o que faríamos a eles se eles estivessem aqui encarnados conosco ainda, precisa continuar fazendo após a viagem que eles empreenderam ao mundo espiritual, não é? Você não faria isso pela sua filha, pelo seu filho, né? Dizendo que está tudo bem, que você está com muita saudade, mas você quer saber como que está tudo lá, que você está feliz aqui também, conta as coisas que você está fazendo aqui, a pessoa conta as coisas que está fazendo lá no outro país ou no outro estado, não é verdade? A gente se enche de alegrias, né? Pois é. O que nós faríamos, podíamos até ter aquela tristeza, aquela saudade, mas a gente não deixa transpassar para que a pessoa seja feliz. Então, o que você faria, né, para ela, se ela estivesse aqui encarnada, você tem que fazer, mesmo ela estando desencarnada. O amor continua. O amor carece de se tornar mais forte na distância. A amizade precisa se engrandecer mais ainda ante as barreiras que separam os dois planos da vida. E José Carlos de Luca, no livro Cura e Libertação, ele continua a nos ensinar que o amor a qual é orientado, que ele nos orienta, né, é o amor alegre e não o amor triste, que faz sofrer quem partiu. Ele fala do amor sem apego, sabe? Aquele que aceita a viagem do ente querido na certeza que isso era absolutamente necessário ao seu progresso espiritual. Que Deus está no comando de tudo. Que tudo aconteceu como tinha exatamente que acontecer. E não, queridos, de um amor, nos diz José Carlos de Luca, que a miúde só pensa em si mesmo e nos prejuízos que a falta do outro nos causará. Quem partiu continua precisando do nosso amor. Amigos, quem se deixa contaminar pela tristeza fecha as portas da felicidade em seu caminho. E o que acontece? Ensombra-se, ou seja, cobre-se de sombra. E quando a gente cobre de sombra, a gente abre brechas. Essas brechas são situações difíceis na nossa vida. Envolve-se e se afiniza, nós vamos acabar nos envolvendo e nos afinizando com entidades que nos guardam o sono do corpo. Lembra? Quando a gente começou, a gente dorme, deixa o corpo e a gente sai do corpo? Pois é. E aí as entidades ficam ali. Quando a gente começa com a tristeza, com a revolta, com sentimentos negativos, na hora que a gente vai dormir, as entidades elas começam a se afinizar com esses sentimentos que nós estamos tendo. Eles sentem também isso. Então vai juntar um grupo do nosso lado que sente do mesmo jeito, que pensa do mesmo jeito. E aguarda a gente dormir para nos levar, né, para lugares onde o tempo a nosso benefício é perdido. Né? Ao invés de nós irmos encontrar com os entes queridos, temos um papo, lembra? Confraternização, estudar, trabalhar, aprender. A gente acaba indo se envolvendo com espíritos, né, que não vão trazer benefício ao nosso tempo. Então, queridos, usemos o bom senso, o raciocínio. Se queremos encontrar os entes queridos, necessário que o equilíbrio volte a ser estabelecido. E qual é a melhor forma? O serviço ao próximo. É importante. O serviço ao próximo. O trabalho no amor nos autoriza a caminhar no espaço em boa companhia. Quando a gente está fazendo um trabalho de amor ao próximo, ajudando, nós vamos ter ótimas companhias espirituais conosco, né? E às vezes o merecimento faz com que nós vamos até aquela pessoa querida que a gente está com saudade, que já se encontra na pátria espiritual. A saudade humana é natural e nem tentemos combatê-la, mas a revolta deve ser evitada, pois dificultará não apenas a adaptação da pessoa querida à sua nova condição de espírito liberto do corpo, como as tarefas que ela será chamada a realizar por lá, mas também onde podemos no sono, que nós poderíamos no sono, participar, né,
nós começamos a criar problemas para nós mesmos. Onde quer que nós nos encontremos, o progresso está sempre chamando o espírito a novos aprendizados. Então, quer do lado de cá, quer do lado de lá, nós estamos sempre progredindo, evoluindo. Mesmo que sejamos sentadinhos, estacionados, ainda assim a gente não regride, a gente só evolui, né? Ninguém vive desocupado, tá? Então, no plano espiritual é um trabalho, nós continuamos, o corpo descansa no sono, mas nós continuamos estudando, aprendendo, né? Muitos cientistas trabalham do lado de lá, aprendem muitas coisas para trazer inovações ao nosso plano, né? O livro Pão Nosso, no capítulo 42, Emmanuel exemplifica lindamente: quando a luz da terra se apaga aos nossos olhos carnais, né, os olhos físicos, prosseguiremos trabalhando. E tanto aqui como lá, só existe desordem para o desordeiro. E os irmãos que continuam na luta do aprimoramento por lá, não são magos ou adivinhos. Né? Olha o que ele diz, não são magos ou adivinhos. Então a pessoa faleceu, ela não passou a ser um espírito evoluído, ela continua com a mesma evolução de quando ela largou a veste, o corpo, né? Então cuidado de ficar pedindo isso ou aquilo, me ajuda aqui, me ajuda ali, né? A gente pode fazer uma oração e eles podem até ter o auxílio dos anjos guardiões, dos mentores espirituais para aconselhar, para juntos podermos chegar a auxiliar nas nossas corriqueiras, nossos problemas corriqueiros do dia a dia, mas nós é que temos que ter a experiência de fazer, né? Ele diz justo que os nossos passos são reorganizados muitas vezes à medida que caminhamos na vida por conta das nossas próprias escolhas. Então eles não são magos nem adivinhos. Será que isso vai dar certo? Ele não pode saber, certo? Pense bem nisso, porque nós escolhemos nosso dia a dia e à medida que nós vamos escolhendo, nós vamos atrelando aos passos futuros, né, as escolhas que nós fizemos no presente. Então, às vezes as coisas vão se mudando. Então, eles não podem prever nada, eles não são magos nem adivinhos, só porque desencarnaram, né? Porque depende das nossas escolhas, das nossas atitudes. Enfim, no livro Vigiai e Orai, irmão José, através de Carlos Bacelli, diz: homens e espíritos estão interligados. A morte nada mais é do que a vida fora do corpo. A matéria não constitui obstáculo para o relacionamento dos espíritos. O túmulo, ele não é um obstáculo para a afeição entre os seres. Quer no corpo ou fora dele, os espíritos se contactam. O pensamento é uma onda que se propaga para além do espaço e do tempo. O amor não conhece fronteiras. A vida no corpo físico é simplesmente um estágio dentre muitos que o espírito efetuará em sua jornada para Deus. Então, criamos oportunidades de mudar, de transformar, de transmutar essa dor da saudade em obras de amor, consagradas à memória daqueles entes queridos que viajaram para outras paragens do nosso planeta, da nossa Terra, da nossa sistema solar, da nossa constelação, né? Veia Láctea, sei lá. Eles continuam do lado de lá e ligados aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos. Então vamos deixá-los com muito amor seguir os passos evolutivos das suas vidas e estando abraçados, unidos em pensamento, deixando que eles sejam felizes e trazendo a segurança, a coragem para essa nova etapa de vida deles. Abraços fraternos.